começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Preparados para mais um vídeo aula? Exercício 4 do PET, primeiro ano, volume 3, ok? Então vamos lá, senhores. Considerando o princípio da inércia, descrito na primeira lei de Newton, então o que vem a ser isso? Primeira lei de Newton, né? Então vamos lá. Primeira lei de Newton são corpos em equilíbrio. E eu posso estar em dois modelos de equilíbrio, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Eu posso estar em repouso, eu posso estar em movimento retilíneo e uniforme. Nessas duas situações, a minha aceleração, o meu vetor de aceleração é nulo, tá? Eu posso falar que o módulo da minha aceleração é 0 metro por segundo ao quadrado. Levando à conclusão, através da segunda lei de Newton, tá? Então, através da segunda lei de Newton, ok? O que a segunda lei de Newton fala, tá, gente? A segunda lei de Newton vai falar que força resultante é igual a massa vezes quem? A aceleração, tá? Como o movimento é retilíneo, não tem aceleração centrípeta, como o movimento é uniforme, não há mudança no valor de velocidade, então a aceleração tangencial é nula também, zero. A aceleração total é nula, é zero. Então a segunda lei de Newton me leva a concluir que a força resultante vai ser um vetor nulo, 0 newtons, tá? Posso falar que é um vetor nulo, tá? Aqui eu falei do módulo, então eu posso falar que ele é nulo, tá? O que isso significa? Que, falando da primeira lei de Newton, que todo corpo em repouso tende, gosta, quer permanecer em repouso, a não ser que um agente externo mude o seu estado. Todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em movimento, a não ser que um agente externo mude esse estado, tá bom? Esse agente externo é importante no enunciado, tá? Porque se não houver o agente externo, nós vamos continuar em movimento retilíneo e uniforme. Explique como podemos interpretar o fato de um disco de hóquei em um treino deslizar sobre o gelo até parar após percorrer uma grande parte da quadra. Não, tá, então vamos lá, senhores, deixa eu pegar aqui uma forma. Virou um disco de rock, ok? Virou um disco de rock, tá? Então o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender quais são as forças que atuam neste corpo. Quais são as forças que atuam neste corpo? Primeira coisa, eu vou ter a força da gravidade atuando nesse corpo. Nós damos o nome dessa força da gravidade de força peso, tá? Força peso. Ok, como ela está apoiada no chão, então aqui, ó, deixa eu pegar uma reguinha, vou representar o gelo por essa cor amarela, tá? Como ela está apoiada no chão, nós temos uma força normal. O que eu tenho que entender? Que a força normal e a força peso, se eu somar, né, fizer aqui, escrever aqui, né, vamos lá, no eixo Y, a força resultante, quem é a força resultante? É a somatória de todas as forças, certo? No eixo Y, o objeto nem sobe e nem desce. Então, se eu somar a força peso, módulo, tá, gente? Peso mais a normal, somar os dois vetores, tá? Isso me daria um vetor nulo, ok? Qual a conclusão que eu tenho? Que o módulo
da força-peso tem que ser igual o módulo da força quê? Normal. Lembrando da terceira lei de Newton, ação e reação. O que a terceira lei de Newton fala? Que um par de ação e reação, as forças têm o mesmo valor. Tem o mesmo valor. A mesma direção, tem a mesma direção. E sentido o quê? Contrários. Ok. Mas é a força que A faz em B e a força que B faz em A. Então eu preciso ter dois corpos. No caso, essas duas forças estão aplicadas no disco, então eu tenho um corpo só. Isso aqui não, peso e normal, não é um par de ação e reação. Cuidado com isso. Vestibular e Enem gosta muito de cobrar isso. Eu vou ser até redundante e escrever. Não é um par, tá? De ação e reação. Muito importante isso, tá? Para ser ação e reação, precisa estar em dois corpos, tá ok? Ah, Magno, mas aonde está a reação da força-peso? Se a Terra puxa o disco para baixo, o disco puxa a Terra para onde? Para cima. Se o chão empurra o disco para cima, a reação está onde? No chão. Então o disco empurra o chão para onde? Para baixo. Ok. Beleza. Se eu considerar, tá, que, olha aqui, no eixo X, se eu considerar que a força de atrito no gelo basicamente é nula, tá? A força de atrito basicamente é nula, eu não tenho um agente externo. Lembra que eu falei do agente externo? De novo, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, retilíneo e uniforme. Se o agente externo aqui seria o piso, como ele é feito de gelo, se eu considerar que a força de atrito é nula, esse corpo continuaria em movimento, retilíneo e uniforme. Então, o corpo continuaria em movimento, retilíneo e uniforme. Agora, no texto ele fala que ele para, certo? Por que ele para? Porque existe a força de atrito. Então, aqui, se eu considerar no eixo X que a força de atrito é nula, o corpo continuaria em movimento retilíneo uniforme, tá? Entre aspas. Não para. Tá? Não para, porque não tem um agente externo. Continuaria andando em linha reta, tá? Mas a situação, ele afirma que para, tá? Então essa aqui seria a primeira possibilidade, considerando que a força de atrito, tá, gente, fosse nula. No caso, ela não é nula, tá? A segunda possibilidade, e aí que ele fala que percorre uma grande distância, é que a força de atrito, tá, ela é maior do que zero. O atrito, aqui ainda a gente não falou, mas existem dois tipos de atrito, o estático e o cinético. No caso, ele está em movimento, é o atrito cinético, tá? Ela é maior do que zero, certo? Agora, essa força de atrito, ela vai ser contrária ao movimento. Então, aqui, para você ter ideia, aqui eu teria meu vetor velocidade, tá ok? Meu vetor velocidade estaria para cá, quer dizer que o corpo estaria andando para a direita. E minha força de atrito estaria contrária a esse movimento, tá? Força de atrito. Agora, se a força de atrito for muito grande, esse corpo percorreria uma distância relativamente menor. Se a força de atrito for muito pequena, tá? A distância seria maior. No caso do gelo, tá? Então aqui no caso do gelo, a força de atrito ela não é nula,
tá? É quase nula. Ela é maior do que zero, mas ela é muito pequena. Então, ele vai percorrer grandes distâncias. Então, olha lá, senhores, fechando tudo aí para você, né? Explique como podemos interpretar o fato de um disco de hóquei em um treino deslizar sobre o gelo até parar após percorrer grande distância. Primeiro, por que ele para? Ele para porque existe uma força de atrito, um agente externo. A primeira lei de Newton fala que todo corpo em repouso, primeira lei de Newton, tá? Que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que um agente externo mude seu estado. Mas como ele está em movimento, não é essa parte da primeira lei de Newton. Então é a outra parte. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que um agente externo mude esse estado. Escreve isso que eu acabei de falar, tá? Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que um agente externo mude o seu estado. Supondo que a força de atrito do gelo com o disco seja muito pequena, quase nula, podemos afirmar que o corpo percorrerá uma grande distância. Se a força de atrito fosse nula, que é o primeiro caso, o disco não pararia, tá? Ele continuaria em movimento retilíneo e uniforme. Se você quiser aqui detalhar, escrever bem bonitinho, essa parte aqui, tá? Essa parte aqui todinha em verde aqui, primeira lei de Newton. Ok? Essa parte aqui em vermelho, tá? É a segunda lei de Newton. Essa parte aqui em preto, né? Que é de ação e reação, que a gente falou que não é um par de ação e reação, seria a terceira lei de Newton, mas não é um par de ação e reação. Detalhe, não se esqueça de escrever, curtir, comentar, compartilhar nas suas redes sociais. Você pode tirar um print e me marcar lá no Facebook também. Magno de Alcântara Leite, pode me chamar lá, tá? Não se esqueça de fazer isso. Fica com Deus. Fui.